Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para trazer mais um vídeo, mais um capítulo do livro A Vida de Jesus. Hoje com o título Conflitos da Vida Diária. Um tema importante, mas antes, curta a página, se inscreva no canal para que possamos trazer para você todos os dias um vídeo novo, uma mensagem nova, uma experiência ainda muito melhor ao lado de Deus. Hoje diz o seguinte: os mestres judeus haviam estabelecido muitas regras para o povo e exigiam deles a prática de muitas coisas que Deus não havia ordenado. Até mesmo as crianças tinham que aprender a obedecer a tais regras. Jesus, porém, não procurou aprender o que os rabis ensinavam. Ele não cuidava em não falar desrespeitosamente desses professores, mas estudava as Escrituras e obedecia às leis de Deus. Com frequência, era repreendido por não proceder como os outros meninos. Então mostrava pela Bíblia o que era correto. Jesus se empenhava continuamente em tornar os outros felizes. Como era cortês e bondoso, os rabinos esperavam que um dia ele se sujeitasse aos seus ensinos. Porém, não foi assim. Quando pressionado a obedecer às suas regras, ele mostrava o que a Bíblia ensinava. Tudo o que ela dissesse, ele estaria disposto a obedecer. Tal atitude irritava os mestres. Sabiam que suas regras eram contrárias à Bíblia. Todavia, exigiam que Jesus obedecesse a elas. Como não o fizesse, foram se queixar a seus pais José e Maria. Achavam que os rabinos eram pessoas boas e Jesus sofreu pressões, as quais foram difíceis de suportar. Os irmãos de Jesus tomaram partido dos rabinos. As palavras de seus mestres, desses mestres, diziam eles, devem ser acatadas como a palavra de Deus. E reprovavam Jesus por colocar-se acima dos líderes do povo. Os rabinos julgavam-se superiores aos demais homens e não se associavam com pessoas comuns. Desprezavam os pobres e os ignorantes. Até mesmo os doentes e sofredores eram deixados sem esperança e conforto. Jesus mostrava um amorável interesse por todos. Tentava ajudar a qualquer pessoa que encontrava. Não tinha muito dinheiro para dar, mas frequentemente deixava de se alimentar para ajudar os outros. Quando seus irmãos falavam duramente com os pobres e desamparados, Jesus ia até eles e lhes dirigia palavras de bondade e encorajamento. Aos sedentos e famintos, sempre lhes trazia um copo de água fria e, com frequência, repartia com eles seu próprio alimento. Tudo isso desagradava a seus irmãos. Eles o ameaçavam e tentavam aterrorizá-lo, mas Jesus não abandonava sua posição firme, fazendo o que Deus havia ordenado. Muitas foram as provações e tentações de Jesus. Satanás vivia em seu encalço, procurando vencê-lo. Se Jesus praticasse um único ato errado, ou se dissesse uma palavra impaciente, não poderia ter sido nosso Salvador, e então o mundo inteiro se perderia. Satanás sabia disso, e era por esse motivo que insistentemente tentava levar Jesus a pecar. O Salvador era guardado constantemente por anjos celestiais, porém sua vida foi uma luta constante contra os poderes das trevas. Nenhum de nós jamais enfrentará tentações tão pesadas como as que sofreu. Mas a cada tentação respondia: está escrito, Mateus 4, verso 4. Não reprovava más ações de seus irmãos, mas lhes mostrava o que Deus havia dito. Nazaré era uma aldeia ímpia e a garotada tentava levar Jesus aos seus maus caminhos. Ele era inteligente e alegre, por isso apreciavam sua companhia. Mas seus princípios piedosos provocam-nos a ira. Frequentemente, ao se recusar a participar de algum ato proibido, ele era chamado de covarde. Várias vezes zombaram dele por se mostrar zeloso até nas pequenas coisas. A tudo respondia: está escrito. Mateus 4, verso 4. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó 28, 28. Amar o mal é amar a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Jesus não reivindicava seus direitos. Quando maltratado, suportava com paciência,
Por ser tão disposto e resignado, não raro tornavam seu trabalho desnecessariamente mais difícil. Mesmo assim, não desanimava, porque sabia que podia contar com a admiração do Pai Celestial. Passava as horas mais felizes quando estava sós com Deus, em meio à natureza. Ao terminar o trabalho, apreciava ir aos campos para meditar nos vales verdejantes ou para orar a Deus nas montanhas, ou ainda em meio às árvores da floresta. Ouvia o gorjeio dos pássaros cantando ao seu Criador e sua voz se unia a deles em alegres cânticos e louvor de agradecimento. Então nós temos aqui Jesus, é exatamente Jesus, passando pelos conflitos que muitos de nós passamos também. Então, para você que achou que porque Jesus era filho de Deus, ele não teve sofrimentos, angústias, dificuldades, teve, ele foi criticado, ele foi mal falado, mas Jesus lutou o tempo inteiro pelo que estava escrito na palavra de Deus. Jesus, como jovem, veio cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Jesus mostrou que não existe nenhuma dificuldade em nós cumprirmos e fazermos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, nada do que foi cumprido por Jesus mostrou ele para nós ser impossível. Mostrou ele para nós que esta lei, ela é sim totalmente possível de ser cumprida, ela não é pesada, ela não é uma lei fora da normalidade e também não é uma lei absurda, como muitos falam e muitos pensam. Jesus cumpriu. Jesus esteve aqui na terra e Jesus cumpriu à risca a lei deixada pelo próprio Pai. Isso fica claro para mim e para você, que botamos tantos empecilhos para servirmos a Jesus, que Jesus esteve aqui na terra e ele cumpriu, e ele viveu, e ele passou por essa terra. Não foi em outra terra, foi nesta terra aqui, ele esteve presente, e ele então mostrou que podemos sim, seres humanos, sermos cumpridores das leis de Deus.